A fita testando. 1, 2, 3. Fita para Marcus. Número 4. Esta é a última fita que eu vou gravar. Estou quase no fim e não há como ir além. 21 de junho de 1924. Solstício de verão e dia da festa de meio de verão de Riverton. No andar de baixo, a cozinha estava uma loucura. A senhora Townsend estava com o fogão aceso no máximo e berrava ordens para 3 mulheres da aldeia que tinham sido contratadas para ajudar. Ela alisou o avental sobre a barriga avantajada e supervisionou suas pupilas, que limpavam centenas de codornas. Uma festa, ela disse, sorrindo para mim quando passei apressada. Já não era sem tempo. Ela empurrou com o pulso uma mecha de cabelo que tinha escapado do lenço. Lord Frederick, que sua alma descansa em paz, não gostava de festas, e tinha seus motivos. Mas, na minha humilde opinião, uma casa precisa de uma boa festa de vez em quando, as pessoas se lembram de que ela existe. É verdade, disse a mulher mais magra das que tinham vindo da aldeia. O príncipe Edward virá. Todo mundo que alguém vai estar aqui, disse a senhora Townsend, tirando um fio de cabelo de um pastelão, com um ar zangado. As pessoas que vivem nesta casa convivem com a nata da sociedade. Às 10 horas, Dudley tinha parado o gramado e os decoradores tinham chegado. O Sr. Hamilton se posicionou no meio do terraço, balançando os braços como um maestro. Não, não, Sr. Brown, ele disse, acenando para a esquerda. A pista de dança tem que ser colocada no lado oeste. De noite sob um nevoeiro frio do lago e no lado leste não há proteção alguma. Ellie ficou observando, depois bufou. Não, não, não. Aí não. Aí vai ficar a escultura de gelo. Eu deixei isso muito claro para o seu outro empregado. O outro homem, empoleirado no alto de uma escada, pendurando lanternas chinesas do caramanchão de rosas até a casa, não estava em condições de se defender. Eu passei a manhã recebendo os convidados que iam ficar para o fim de semana, e não pude deixar de notar a excitação deles. Jemima, que tinha vindo da América, de férias, chegou cedo com o novo marido e o bebê, Gita. A vida nos Estados Unidos fez bem a ela. Sua pele estava dourada e seu corpo rechonchudo. Lady Clementine e Fanny chegaram juntas de Londres, a primeira tristemente resignada com uma festa ao ar livre em junho que, certamente, lhe causaria uma artrite. Emmeline chegou depois do almoço com um grupo grande de amigos e causou grande sensação. Eles tinham vindo em comboio de Londres e tocaram as buzinas desde o portão até a casa, dando diversas voltas ao redor de Eros e Psyche. Sobre um dos capôs estava sentada uma mulher com um vestido de gaze de um rosa vibrante. Sua echarpe marfim esvoaçava atrás do pescoço. Nancy, a caminho da cozinha com as bandejas de almoço, ficou parada, horrorizada, quando percebeu que era Emmeline. Mas havia muito pouco tempo para ser desperdiçado cochichando a respeito da decadência da juventude. A escultura de gelo tinha vindo de Ipswich, o florista de Saffron, e Lady Clementine estava insistindo em tomar chá na sala íntima, para relembrar os velhos tempos. No final da tarde, a orquestra chegou, e Nancy os levou para o terraço através da sala dos empregados. 6 homens altos, magros, com instrumentos pendurados nos ombros e rostos que a senhora Townsend declarou tão negros quanto a aldrava de Newsgate. E pensar, ela disse, com os olhos arregalados de excitação, que teríamos esse tipo de gente em Riverton Manor. Lady Ashbury deve estar se revirando no túmulo. Qual Lady Ashbury? Disse o Sr. Hamilton, inspecionando a criadagem contratada. Todas elas, eu imagino, disse a senhora Townsend. Finalmente, a noite começou a cair. O ar ficou mais frio e denso, e as lanternas começaram a brilhar, verdes, vermelhas e amarelas, na luz do crepúsculo. Eu encontrei Ana na janela do quarto cor de vinho. Ela estava ajoelhada no sofá, espiando para o gramado do sul, observando os preparativos da festa, foi o que supus. Está na hora de se vestir, madame. Ela levou um susto. Soltou o ar nervosamente. Passara assim o dia inteiro, assustada como um gatinho. Fazendo uma coisa, depois outra, sem terminar nada. Só um minuto, Grace. Ela demorou um pouco, com o sol batendo de um lado do seu rosto. Acho que nunca notei o quanto a vista daqui é bonita, ela disse. Você não acha? Acho sim, madame. Não sei por que nunca notei isso antes. No quarto dela, coloquei rolos em seu cabelo, uma tarefa que foi bem difícil, porque ela não parava quieta,
e gastei um bom tempo desenrolando-os e recomeçando. Depois que os rolos estavam mais ou menos no lugar, eu ajudei a se vestir. Seda prateada, alças finas formando um decote em V atrás. O vestido era ajustado no corpo e até quase 3 centímetros abaixo dos seus joelhos. Enquanto ela ajeitava a bainha, fui buscar o sapato. A última moda de Paris, um presente de Teddy. De cetim prateado com tiras finas. Não, ela disse. Esse não. Eu vou usar o preto. Mas, madame, este é o seu sapato favorito. O preto é mais confortável, ela disse, inclinando-se para calçar as meias. Mas, com o seu vestido, é uma pena, eu disse preto, pelo amor de Deus, não me faça dizer de novo. Grace. Eu calei a boca. Guardei o sapato prateado e peguei o preto. Anna pediu desculpas imediatamente. Eu estou nervosa. Não devia descontar em você. Desculpe. Não faz mal, madame. É natural estar excitada. Eu tirei os rolos e seu cabelo caiu em ondas louras sobre os ombros. Eu reparti de lado e escovei por cima da testa, prendendo com uma fivela de diamante. Anna inclinou-se para a frente para colocar os brincos de pérola, gritou quando espetou o dedo no fecho. A senhora está muito apressada, madame, eu disse delicadamente. Tem que tomar cuidado com isso. Ela me entregou os brincos. Estou muito desajeitada hoje. Eu estava enfeitando seu pescoço com fios de pérolas quando o primeiro carro chegou, fazendo ranger o cascalho da entrada. Endireitei as pérolas para elas caírem entre as suas omoplatas, descansando logo abaixo da nuca. Muito bem. A senhora está pronta? Espero que sim, Grace. Ela ergueu as sobrancelhas, examinou-se no espelho. Espero não ter esquecido algo. Ela passou as pontas dos dedos nas sobrancelhas, endireitou um dos fios de pérolas e deu um suspiro. De repente, o toque de uma clarineta. Anna levou um susto, pôs a mão no peito. Nossa, deve ser excitante, madame, eu disse cautelosamente. Ver a realização dos seus planos. Ela olhou para mim, espantada. Pareceu que ia dizer alguma coisa, mas não disse. Comprimiu os lábios pintados de vermelho. Eu tenho uma coisa para você, Grace. Um presente. Fiquei atônita. Mas não é meu aniversário, madame. Ela sorriu, abriu rapidamente a gavetinha da sua penteadeira. Virou-se para mim, com a mão fechada. Ergueu pela corrente acima da minha mão, deixou-o cair na minha palma. Mas, madame, é o seu medalhão. Era. Era o meu medalhão. Agora ele é seu. Eu tentei devolvê-lo. Presentes inesperados me deixavam nervosa. Não, madame. Não, obrigada. Ela afastou minha mão com firmeza. Eu insisto. Para agradecer por tudo que você fez por mim. Será que percebi um tom de despedida naquele momento? Só faço a minha obrigação, madame, eu disse depressa. Aceite o medalhão, Grace. Por favor. Antes que eu pudesse argumentar mais, Teddy apareceu na porta. Alto e elegante no seu smoking preto, marcas de pente na brilhantina do cabelo, a testa franzida de nervosismo. Pronta? Ele disse para Anna, revirando as pontas do bigode. Aquele amigo de Deborah está lá embaixo, Cecil não sei o que, o fotógrafo. Ele quer tirar retratos da família antes da chegada dos convidados. Ele bateu 2 vezes no batente da porta com a mão aberta e saiu andando pelo corredor, dizendo, onde foi que Emmeline se meteu? Anna alisou o vestido na altura da cintura. Eu notei que suas mãos estavam tremendo. Ela sorriu nervosamente. Deseje-me sorte. Boa sorte, madame. Ela então me surpreendeu, se aproximando e me dando um beijo no rosto. E boa sorte para você, Grace. Ela apertou minhas mãos em volta do medalhão e saiu apressada atrás de Teddy. Olhei um instante pela janela do andar de cima. Damas e cavalheiros, de verde, amarelo e rosa, chegam ao terraço descendo a escadaria de pedra em direção ao gramado. O som do jazz paira no ar. Lanternas chinesas balançam ao vento. Os garçons contratados pelo Sr. Hamilton carregam enormes bandejas de prata com borbulhantes taças de champanhe com as mãos levantadas driblando a crescente multidão. Emmeline, reluzente em cor de rosa, conduz um sorridente rapaz à pista de dança. Repetidamente, eu virava o medalhão nas mãos, sem deixar de olhar para ele. Poderia ter percebido um leve chacoalhar dentro dele. Ou estaria extremamente preocupada com o nervosismo de Anna? Fazia muito tempo que não havia daquele jeito, talvez desde os seus primeiros dias em Londres, após a visita ao médium.
Aqui está você. Nancy estava parada na porta, com as bochechas enrubescidas e sem fôlego. Uma das criadas da senhora Townsend desmaiou de cansaço e não tem ninguém para polvilhar os strudeus. Eu só subi para o meu quarto à meia-noite. A festa ainda estava animada no terraço, mas a senhora Townsend tinha me liberado assim que não precisou mais de mim. Parece que o nervosismo de Ana era contagioso, e uma cozinha agitada não é lugar para gente desajeitada. Subi a escada devagar, com os pés doendo. Anos de trabalho doméstico os tinham deixado sensíveis. Bastava uma noite na cozinha para eles ficarem com bolhas. A senhora Townsend tinha me dado um pacotinho de bicarbonato e eu pretendia colocá-lo de molho em água quente. Não havia como escapar da música aquela noite. Ela permeava o ar, impregnando as paredes de pedra da casa. Ela tinha ficado mais rouquenha com o passar das horas, combinando com o espírito dos convidados. Eu podia sentir a batida da percussão no estômago quando cheguei ao sótão. Até hoje, o jazz deixa o meu sangue gelado. No último patamar da escada, eu pensei em ir direto para o banheiro e deixar a banheira enchendo, mas resolvi pegar minha camisola e meus artigos de toalete primeiro. O ar quente, concentrado do dia, bateu no meu rosto quando abri a porta do quarto. Acendi a luz e fui mancando até a janela, abrindo as venezianas. Fiquei ali por um momento, saboreando o ar fresco e o leve aroma de fumaça de cigarro e perfume. Respirei devagar. Um banho quente, bem longo, e depois um sono profundo. Peguei o sabonete na penteadeira, depois fui mancando até a cama para pegar minha camisola. Foi então que vi as cartas. 2. Encostadas no meu travesseiro. Uma dirigida a mim, a outra com o nome de Emmeline na frente do envelope. A letra era de Ana. Então eu tive um pressentimento. Um raro momento de clarividência. Soube instantaneamente que a resposta para o seu estranho comportamento estava ali. Larguei minha camisola e peguei o envelope endereçado a Grace. Com os dedos tremendo, eu abri. Alisei a folha de papel. Meus olhos examinaram e meu coração quase parou. Estava escrito em estenografia. Eu me sentei na beirada da cama, olhando para o papel, como se, por simples força de vontade, a mensagem fosse ficar clara. O fato de ser indecifrável só me fez ter mais certeza de que seu conteúdo era importante. Eu peguei o segundo envelope, endereçado a Emmeline. Passei a mão por ele. Só hesitei um segundo. Que escolha eu tinha? Então, que Deus me ajude, eu abri. Eu estava correndo, esqueci a dor nos pés, meu sangue pulsava, meu coração batia na minha cabeça, eu respirava no ritmo da música, desci a escada, atravessei a casa, entrei no terraço. Fiquei ali parada, o peito ofegante, procurando Ted. Mas ele não estava à vista. Estava perdido no meio das sombras e dos rostos embaçados. Não havia tempo. Eu teria que ir sozinha. Mergulhei na multidão, rostos deslizantes, lábios vermelhos, olhos pintados, bocas gargalhando. Desviei de cigarros e taças de champanhe, passei por baixo das lanternas coloridas, rodeei a escultura de gelo e corri na direção da pista de dança. Cotovelos, joelhos, sapatos, pulsos girando ao redor de mim. Cor. Movimento. Sangue pulsando em minha cabeça. O ar preso em minha garganta. Então, Emmeline. No alto da escadaria de pedra. Coquetel na mão, a cabeça inclinada para trás, rindo, fios de pérola pendurados em seu pescoço laçando o pescoço do seu acompanhante. O paletó dele pendurado nos ombros dela. Duas teria mais chance do que uma. Eu parei. Tentei recuperar o fôlego. Ela me olhou por baixo das pálpebras pesadas. Ora, Grace, ela disse, pronunciando cuidadosamente as palavras traço, esse foi o vestido mais bonito que você conseguiu achar? Ela tirou a cabeça para trás e riu. Preciso falar com a senhorita. Seu acompanhante cochichou alguma coisa. Ela apertou o nariz dele de brincadeira. Eu tentei respirar. Um assunto urgente. Estou curiosa. Por favor, eu disse. Em particular. Ela suspirou dramaticamente, tirou as pérolas do pescoço do sujeito, apertou as bochechas dele e fez um beicinho. Não vá muito longe, Harry querido. Ela tropeçou no salto, deu um grito, depois riu, descendo a escada aos tropeções. Pode falar, Grace, ela disse com uma voz arrastada quando chegamos ao final da escada. É Ana, senhorita. Ela vai fazer alguma coisa. Alguma coisa horrível, no lago. Não, disse Emmeline, chegando tão perto que eu pude sentir o cheiro de gin.
Ela não vai dar um mergulho noturno, vai? Que coisa escandalosa. Eu acho que ela vai se matar, senhorita. Isto é, eu sei que é o que ela pretende. Seu sorriso murchou, seus olhos se arregalaram. Hein? Eu encontrei um bilhete, senhorita. Entreguei a carta para ela. Ela engoliu em seco, oscilou, sua voz subiu uma oitava. Mas... você... Ted? Não há tempo, senhorita. Então eu a agarrei pelo pulso e a arrastei pelo long walk. Os arbustos tinham crescido tanto que se encontravam no alto e a escuridão era total. Nós corremos, aos tropeções, afastando as folhas para achar o caminho. Quanto mais nos afastávamos, mais o som da festa parecia um sonho. Estávamos no jardim e Jess quando o salto do sapato de Emmeline quebrou e ela caiu. Eu quase tropecei nela, parei, tentei ajudá-la a se levantar. Ela afastou minha mão, se levantou e continuou correndo. Então ouvimos um ruído no jardim e pareceu que uma das esculturas estava se movendo. Ela riu, gemeu, mas não era uma escultura e, sim, um casal namorando. Eles nos ignoraram e nós os ignoramos. O segundo portão estava aberto e nós entramos na clareira da fonte. A lua cheia estava alta no céu e Ícaro e suas sereias brilhavam sob a luz branca do luar. Sem os arbustos, a música e o ruído da festa estavam altos de novo. Estranhamente próximos. Com a ajuda do luar, andamos mais depressa ao longo do caminho, em direção ao lago. Chegamos à barricada, na placa de entrada proibida e, finalmente, na beirada da água. Paramos no final do caminho, ofegantes, e observamos o cenário à nossa frente. O lago brilhava ao luar. A casa de verão e a margem rochosa estavam banhadas com uma luz prateada. Emmeline respirou, forte. Eu acompanhei seu olhar. Os sapatos de Anna estavam sobre as pedras. Os mesmos que eu a tinha ajudado a calçar horas antes. Emmeline correu na direção deles. Ela estava muito pálida, seu corpo magro ainda menor por causa do paletó de homem que estava usando. Um barulho vindo da casa de verão. Uma porta se abrindo. Emmeline e eu olhamos naquela direção. Uma pessoa. Anna. Viva. Emmeline engoliu em seco. Anna, ela chamou, sua voz uma mistura rouca de álcool e pânico, ecoando no lago. Anna parou, hesitou, com um olhar na direção da casa de verão. Ela se virou para Emmeline. O que você está fazendo aqui? Ela disse, com uma voz tensa. Salvando você, Emmeline disse, começando a rir nervosamente. De alívio, claro. Volte, Anna disse depressa. Você tem que voltar. E deixar você aqui para se afogar? Eu não vou me afogar, disse Anna. Ela tornou a olhar para a casa de verão. Então o que é que você está fazendo? Arejando os sapatos. Emmeline ergueu-os e depois tornou a colocá-los no chão. Eu vi a sua carta. A carta era uma brincadeira. Anna engoliu em seco. Um jogo. Um jogo? Você só deveria vê-la depois. A voz de Anna ficou mais segura. Eu tinha planejado uma brincadeira. Para amanhã. Para nos divertirmos. Como uma caça ao tesouro. Mais ou menos. Eu fiquei sem ar. O bilhete não era a sério. Era parte de um jogo. E o que estava endereçado a mim? Será que Anna queria que eu ajudasse? Será que isso explicava o seu comportamento agitado? Não era festa, mas o jogo que ela queria que corresse bem? É isso que eu estou fazendo agora, disse Anna. Escondendo pistas. Emmeline ficou parada, piscando os olhos. Seu corpo tremeu quando ela soluçou. Um jogo, ela disse devagar. Sim. Emmeline começou a rir. Por que você não me contou? Eu adoro jogos. Que esperteza sua, minha querida. Volte para a festa, disse Anna. E não conte a ninguém que você me viu. Emmeline torceu um botão imaginário nos lábios. Ela deu meia volta e foi andando sobre as pedras em direção à trilha. Lançou-me um olhar zangado quando chegou perto do meu esconderijo. Sua maquiagem estava borrada. Desculpe, senhorita, sussurrei. Eu pensei que fosse verdade. Você tem sorte de não ter estragado tudo. Ela se sentou numa pedra, apertou o paletó contra o corpo. Agora eu estou com o tornozelo inchado e vou perder mais tempo da festa enquanto descanso. É melhor que eu não perca os fogos. Vou esperar aqui com a senhorita. Vou ajudá-la a voltar. Acho melhor, disse Emmeline. Ficamos ali sentadas, com a música da festa soando ao longe, entremeada de gritos animados. Emmeline esfregou o tornozelo, pisando de vez em quando com o pé machucado.
O nevoeiro da madrugada tinha começado a cair sobre o lago. Outro dia quente estava chegando, mas a noite estava fria. O nevoeiro garantia isso. Emmeline estremeceu, abriu o paletó do amigo, enfiou a mão no bolso de dentro. Sob o luar, alguma coisa faiscou, preta e brilhante, presa no forro do paletó. Eu levei um susto. Era uma arma. Emmeline percebeu minha reação, virou-se para mim, de olhos arregalados. Não me diga, é o primeiro revólver que você vê na vida. Você é uma bobona, Grace. Ela o tirou do paletó, revirou-o nas mãos, estendeu para mim. Tome. Quer segurar? Eu sacudi a cabeça enquanto ela ria, desejando nunca ter achado as cartas. Desejando, pela primeira vez, que Annai não tivesse me incluído nisso. Talvez seja melhor, Emmeline disse, soluçando. Revólveres e festas. Não é uma boa mistura. Ela tornou a guardar o revólver no bolso, continuou procurando, achando finalmente uma garrafa prateada. Ela abriu a tampa e atirou a cabeça para trás, bebendo uma boa quantidade. Querido Harry, ela disse, estalando os lábios. Está sempre preparado para tudo. Ela tomou mais um gole e guardou a garrafa no bolso. Vamos. Já tomei o meu analgésico. Eu ajudei a se levantar, baixando a cabeça para ela se apoiar nos meus ombros. Assim está bom, ela disse. Basta você. Eu esperei. Madame. Ela emitiu um som de espanto e eu levantei a cabeça, acompanhando seu olhar. Anna estava na casa de verão e não estava sozinha. Havia um homem com ela, com um cigarro na boca, carregando uma valise. Emmeline reconheceu antes de mim. Robbie, ela disse, esquecendo o tornozelo. Meu Deus. É o Robbie. Emmeline foi mancando até a beira do lago. Eu fiquei atrás, nas sombras. Robbie, ela gritou, acenando com a mão. Robbie, aqui. Anna e Robbie ficaram imóveis. Olharam um para o outro. O que você está fazendo aqui? Emmeline disse, animadamente. E por que veio pelos fundos? Robbie deu uma tragada no cigarro. Venha para a festa, Emmeline disse. Vou providenciar um drink para você. Robbie olhou para o lago. Eu segui o olhar dele e vi alguma coisa metálica brilhando do outro lado. Uma motocicleta, parada na parte em que o lago dava para os campos externos da propriedade. Eu sei o que está acontecendo, Emmeline disse de repente. Você está ajudando Anna como jogo. Anna avançou para a claridade da lua. Vamos, Emmeline disse depressa. Vamos voltar para casa e arrumar um quarto para o Robbie. Encontrar um lugar para você guardar sua mala. Robbie não vai para casa, disse Anna. É claro que vai. Ele não vai passar a noite inteira aqui embaixo, com certeza, Emmeline disse, com uma risada. Podemos estar em junho, mas está fazendo frio, meus queridos. Anna olhou para Robbie e houve alguma troca entre eles. Emmeline também viu. Naquele momento, com a lua brilhando no rosto dela, eu vi sua animação se transformar em perplexidade, e a perplexidade se transformar em compreensão. Os meses em Londres, Robbie chegando mais cedo no número 17, o modo como ela tinha sido usada. Não tem jogo algum, tem? Ela disse baixinho. Não. A carta? Um erro, disse Anna. Por que você a escreveu? Quis saber, Emmeline. Eu não queria que você ficasse imaginando para onde eu tinha ido, disse Anna. Ela olhou para Robbie. Ele assentiu com um leve movimento de cabeça. Para onde nós tínhamos ido? Emmeline ficou calada. Vamos, Robbie disse com cuidado, erguendo a mala e se dirigindo para o lago. Está ficando tarde. Por favor, entenda, Emmeline, disse Anna. É como você disse, cada uma de nós deixando a outra viver a vida que quer. Ela hesitou. Robbie estava fazendo sinal para ela se apressar. Ela começou a andar para trás. Não posso explicar agora, não há tempo. Eu vou escrever, vou dizer onde estamos. Você pode nos visitar. Ela se virou e, com um último olhar para Emmeline, seguiu Robbie pela margem do lago, coberta de neblina. Emmeline ficou onde estava, com as mãos enfiadas nos bolsos do paletó. Ela oscilou. Estremeceu como se alguém tivesse caminhando sobre o seu túmulo. E então? Não. A voz de Emmeline estava tão baixa que eu mal conseguia escutar. Não, ela berrou. Parem. Anna se virou. Robbie puxou sua mão, tentou mantê-la com ele. Ela disse alguma coisa, veio voltando. Eu não vou deixar você ir, disse Emmeline. Anna agora estava perto. Ela respondeu em voz baixa, mas firme.
Você tem que deixar. A mão de Emmeline moveu-se no bolso do paletó. Ela engoliu em seco. Eu não vou deixar. Ela tirou a mão do bolso. Um clarão. O revólver. Anna ficou sem ar. Robbie começou a correr na direção de Anna. O sangue martelava na minha cabeça. Eu não vou deixar que você fique com ele, Emmeline disse, com a mão tremendo. Anna estava ofegante. Pálida sob o luar. Não seja estúpida. Largue isso. Eu não sou estúpida. Largue isso. Não. Você não vai usar isso. Vou sim. Qual de nós dois você vai matar? Disse Anna. Robbie estava ao lado de Anna e Emmeline olhou de um para outro, com os lábios tremendo. Você não vai atirar em nenhum dos dois, vai? Disse Anna. O rosto de Emmeline contorceu-se e ela começou a chorar. Não. Então largue o revólver. Não. Eu vi Emmeline levantar a mão trêmula e apontar o revólver para a própria cabeça. Emmeline, disse Anna. Emmeline estava soluçando. Grandes soluços engasgados. Me dê isso, disse Anna. Vamos conversar. Vamos resolver isto. Como? A voz de Emmeline estava embargada de lágrimas. Você vai me dar ele de volta? Ou vai ficar com ele como ficou com todos? Papai, Davi, Ted. Não é assim disse Anna. Agora é a minha vez, disse Emmeline. De repente, houve uma explosão. Um fogo de artifício. Emmeline deu um pulo. Um clarão vermelho iluminou os rostos deles. Milhões de partículas vermelhas derramaram-se no lago. Robbie cobriu o rosto com as mãos. Anna deu um pulo para a frente, tirou o revólver das mãos de Emmeline. Emmeline correu na direção dela, com o rosto todo borrado de lágrimas e batom. Me dá o revólver. Me dá, senão eu vou gritar. Não vá embora. Eu vou contar a todo mundo. Vou contar a todo mundo e Ted vai achar você é. Bang. Um fogo de artifício verde explodiu. Ted não vai deixar você fugir, vai fazer você ficar e você nunca mais vai ver Robbie. Bang. Prateado. Anna subiu numa parte mais alta da margem. Emmeline foi atrás, chorando. Fogos de artifício explodiram. A música da festa ecoava nas árvores, no lago, nas paredes da casa de verão. Os ombros de Robbie estavam curvados, ele estava tapando os ouvidos com as mãos. Olhos arregalados, rosto pálido. Eu não ouvi logo, mas pude ver seus lábios. Ele estava apontando para Emmeline, gritando alguma coisa para Anna. Bang. Vermelho. Robbie encolheu-se. O rosto contorcido de pânico, continuou a gritar. Anna hesitou, olhou para ele, indecisa. Ela ouviu o que ele estava dizendo. Ela pareceu desabar. Os fogos pararam, fagulhas choviam do céu. E então eu também ouvi o que ele estava dizendo. Atire nela, ele berrava. Atire nela. Meu sangue gelou. Emmeline parou, apavorada. Anna? A voz dela era de uma garotinha assustada. Anna? Atire nela, ele repetiu. Ela vai estragar tudo. Ele estava correndo na direção de Anna. Anna estava olhando. Sem compreender. Atire nela, ele estava histérico. As mãos dela tremiam. Não posso, ela disse finalmente. Então me dê a arma. Ele estava se aproximando, mais depressa. Eu atiro. E ele ia atirar. Eu soube que sim. Desespero e determinação estavam estampados em seu rosto. Emmeline vacilou. Compreendeu. Começou a correr na direção de Anna. Não posso, disse Anna. Robbie tentou pegar o revólver. Anna puxou o braço, caiu para trás, engatinhou para cima da margem. Atire, disse Robbie. Ou eu vou atirar. Anna chegou ao alto da encosta. Robbie e Emmeline a estavam alcançando. Não havia mais para onde fugir. Ela olhou de um para outro. E o tempo parou. 2 pontos de um triângulo, sem um terceiro que os sustentasse, tinham se afastado cada vez mais. O elástico, esticado demais, tinha chegado ao seu limite. Eu prendi a respiração, mas o elástico não arrebentou. Naquele instante, ele se retraiu. 2 pontos tornaram a se juntar, numa colisão de lealdade, sangue e ruína. Anna apontou o revólver e puxou o gatilho. O desenlace. Porque sempre há um desenlace. As pessoas se esquecem disso. Sangue, muito sangue. Sobre os vestidos das duas, em seus rostos, seus cabelos. O revólver caiu. Bateu nas pedras com um estrondo e ficou imóvel. Anna ficou tremendo na margem do lago. O corpo de Robbie estava caído no chão. Onde era a sua cabeça, havia apenas uma mistura de sangue, cérebro e osso.
Eu fiquei paralisada, o coração batendo nos ouvidos, a pele quente e fria ao mesmo tempo. De repente, uma ânsia de vômito. Emmeline ficou parada, com os olhos fechados. Ela não estava chorando mais. Emitia um som terrível, que eu nunca mais esqueci. Era uma espécie de ronco, cada vez que ela respirava. O ar preso na garganta a cada respiração. Passaram-se alguns segundos, não sei quantos, e ao longe, atrás de mim, eu ouvi vozes. Risos. É logo ali na frente. O vento trouxe a voz. Espere só até ver, Lord Gifford. As escadas não estão terminadas, malditos franceses e suas greves, mas o resto, eu acho que o senhor vai concordar, é impressionante. Eu limpei a boca, corri até a beira do lago. Teddy está vindo, eu disse para ninguém em particular. Eu estava em choque, é claro. Nós todas estávamos em choque. Teddy está vindo. Você chegou tarde demais, Anna disse, batendo histericamente no rosto, no pescoço, na cabeça. Você chegou tarde demais. Teddy está vindo, madame. Eu tremia. Emmeline abriu os olhos. Um clarão de sombra azul prateada no luar. Ela estremeceu, se recompôs, apontou para a mala de Anna. Leve isso de volta para casa, ela disse com uma voz rouca. Vá pelo caminho mais longo. Eu hesitei. Corra. Eu assenti, peguei a mala e corri, na direção do bosque. Não conseguia pensar com clareza. Parei quando estava escondido e virei para trás. Meus dentes estavam batendo. Teddy e Lord Gifford tinham chegado ao final do atalho e se aproximado da margem do lago. Meu Deus, Teddy disse, parando abruptamente. O que foi, Teddy, querido? Disse Emmeline. Graças a Deus. Ela se virou para olhar para Teddy e controlou a voz. O senhor Hunter se matou.